No presente vídeo, partimos para um exame fascinante dos sinais honestos que mostram que alguém está a ponderar sobre nós. Um pensamento que tem um lugar destacado e enorme no âmbito das afiliações humanas. Esta viagem leva-nos para além da camada externa, das contemplações, soltas para um espaço onde as energias significativas e sobrenaturais se juntam com um significado e poder extraordinários. Coordenados pelas informações sobre Dolores Firearm, uma visionária no exame de poderosas peculiaridades, mergulhamos nos hábitos desconcertantes pelos quais nossos pensamentos e sentimentos transcendem os limites mais distantes da realidade individual. Os sinais que examinaremos são análogos a reverberações poderosas da mente e da alma de alguém que se preocupa consigo, em vez de pensamentos ou fixações fugazes. Imaginem uma afiliação que não é simplesmente representada por uma presença genuína ou por uma correspondência direta, mas sim por um movimento de características imperceptíveis, de qualquer forma significativamente sentidas, das perspectivas de alguém focadas em vós. Quer se trate de um contraste surpreendente de mentalidade, de um pensamento aborrecido ou de uma experiência de porta aberta, cada signo oferece uma investigação concisa dos laços imperceptíveis, mas sólidos, que unem as nossas mentes e espíritos. Sinal 1. Um desejo desconcertante de dar. No domínio das afiliações imperceptíveis, o sinal essencial que experimentamos é o desejo peculiar de conferir. Esta excentricidade manifesta-se como um desejo sólido, por vezes basicamente avassalador, de falar com alguém. Curiosamente, na maior parte das vezes, este impulso surge sem que haja um estímulo externo sensível. Talvez um interruptor interno tenha sido acionado, persuadindo-o a iniciar o contato através de uma mensagem de texto, uma chamada ou mesmo uma mensagem através de uma diversão online. A particularidade deste impulso é a sua prontidão e poder, surgindo de vez em quando o seu cérebro não está propositadamente baseado na pessoa a que se refere. Dolores Weapon, uma pioneira no campo do estudo de anomalias de outras dimensões, fornece informações significativas sobre esta experiência. Ela explora a possibilidade de ligações entusiásticas e afiliações visionárias que existem entre indivíduos. Como mostra Weapon, cada pensamento transmite uma energia preparada para interagir e alcançar outros, impressionantemente, a grandes distâncias. No momento em que alguém o considera, as suas considerações agem como um fio subtil, criando um interesse incrível que o puxa para ele. Esta excentricidade reaviva a velha confiança nas afiliações imperceptíveis, mas sólidas, que nos acompanham, muitas vezes para além da nossa atenção. Sinal 2. Ouvir ou ver o nome da pessoa em todo o lado. Ao aprofundarmos os sinais de que alguém está a pensar em si, deparamo-nos com a característica de ouvir ou ver constantemente o nome dessa pessoa em vários contextos, regularmente imprevistos. É uma experiência curiosa em que o nome de um indivíduo específico parece surgir repetidamente, transformando um dia típico numa progressão de encontros claramente improvisados. Esta repetitividade evidente pode manifestar-se de várias formas, como ouvir o nome numa conversa com intocáveis, vê-lo surgir em material de apreensão imaterial ou encontrá-lo em palcos e meios de comunicação modernizados. O que fascina neste acontecimento é a sua casualidade e a sensação de choque que provoca de cada vez que o seu nome aparece. As peças de informação de Dolores Cannon sobre sincronicidade oferecem uma perspectiva crítica sobre esta experiência. Cannon, que é conhecida pela sua investigação sobre peculiaridades profundas, sugere que tais acontecimentos não são apenas ocorrências aleatórias,
mas sim sinais da armadilha interligada das nossas perspectivas e realidade. Como ela demonstra, quando estamos significativamente ligados a alguém, deliberada ou subconscientemente, o universo orquestra estas sincronicidades como pancadas ou sinais sensíveis. Esta idiosincrasia está de acordo com a possibilidade de a nossa própria realidade estar distintamente associada às nossas perspectivas e às energias com as quais estamos relacionados. Desvendando este signo segundo esta perspectiva, podemos compreender que encontrar ou ver o nome de uma pessoa singular em qualquer lugar ultrapassa um acontecimento esporádico. Será, em geral, uma impressão da forte associação entusiástica ou dos planos de pensamento que existem entre si e a pessoa que está a pensar em si. Tornamo-nos mais abertos a estes sinais despretensiosos e, na verdade, melhoramos a nossa percepção deles no nosso dia a dia, como resultado das nossas associações do outro mundo, que têm a capacidade de aumentar a nossa atenção e aversão a tais ocorrências. Além disso, estes encontros com o nome do singular podem servir para nos recordar as afiliações imperceptíveis, mas sempre presentes, que nos situam dificilmente juntos. Parecem cordas na gigantesca obra de arte tecida das nossas vidas interligadas, tecidas pelos exames e energias que partilhamos. Em suma, uma grande parte do tempo, ao ouvir ou ver o nome de uma pessoa singular, centra-se numa associação sobrenatural mais significativa. Isto pressupõe que as formas profundas e desconcertantes em que as nossas vidas estão interligadas estão a ser profunda e desconcertantemente influenciadas, se não mesmo moldadas, pelos pensamentos constantes de alguém profundamente ligado a nós. Terceiro sinal: sentir o cheiro. A excentricidade de cheirar um aroma específico que atrai a presença de alguém na sua não aparição é uma afiliação substancial significativa, regularmente experimentada quando alguém está a pensar em si. Não se trata apenas de rever uma memória que foi desencadeada por um cheiro familiar. Talvez o cheiro faça uma plataforma, cortando os obstáculos reais para trazer a substância do indivíduo para mais perto de si. Esta experiência pode ser surpreendente e atenuante, uma vez que escurece momentaneamente os pontos de corte entre a não comparência e a presença, fazendo com que o indivíduo pareça, de facto, estar próximo, apesar da distância real. Dolores Gunn, com o seu extenso trabalho sobre as idiosincrasias sobrenaturais, oferece informações significativas sobre esta experiência. De acordo com Gunn, as nossas observações materiais, especialmente a nossa sensação de cheiro, estão significativamente interligadas com os nossos estados poderosos e próximos e pessoais. Funcionam como canais para afiliações imperceptíveis, ligando-nos às pessoas e às experiências de formas enormes. Quando sentimos o odor de um indivíduo que não está verdadeiramente presente, isso pode ser um sinal dos laços notáveis, próximos e queridos, ou avassaladores que partilhamos com essa pessoa. Este cheiro é mais do que uma resposta neurológica. É um sinal significativo que se eleva acima da compreensão convencional, uma espécie de correspondência etérea. Quando investigamos este facto de uma perspectiva significativa e mental, descobrimos que os recursos podem ir provavelmente para áreas de força, como para contemplações energéticas e sentimentos. A sensação do olfato está solidamente associada à memória e ao sentimento no cérebro humano. Quando sentimos o odor de alguém que pensa em nós, em geral, temos uma impressão viva das suas perspectivas e opiniões. Esta experiência deve ser percebida como uma espécie de correspondência não verbal e não real, em que o perfume transmite a essência das contemplações e dos sentimentos do indivíduo. Dito de forma simples,
A descoberta de um determinado odor associado a uma pessoa desaparecida não é apenas um acontecimento olfativo aleatório. De acordo com os encontros de Dolores Cannon, trata-se de uma afiliação tremendamente substancial, significativamente incorporada na nossa superfície extraordinária e próxima e querida. Este aroma é provavelmente uma expansão, trazendo rapidamente a presença do singular para o seu mundo material, mostrando as imperceptíveis e enormes afiliações que partilhamos com os outros. Sinal 4. Encontros inesperados. Na superfície dos sinais de que alguém está a pensar em si, os encontros inesperados destacam-se como particularmente marcantes. É aí que se encontra alguém, evidentemente por algum incidente, mas esses encontros podem ser influenciados pelos exames de confiança que essa pessoa faz sobre si. Imagine-se a passear por uma rua algures e, de repente, arriscar-se a encontrar alguém que até há pouco tempo estava a considerar. Por outro lado, pode acabar numa situação improvisada, por exemplo, num bistrô ou numa livraria, apenas para encontrar alguém que lhe era extremamente importante. Estes encontros surpreendentes fazem-nos regularmente refletir sobre os resultados possíveis de uma tal ocasião. A análise de Dolores Cannon sobre a sincronicidade revela o conhecimento destes encontros evidentemente erráticos. O trabalho de Cannon examina como a sincronicidade não é apenas um acaso, mas um enorme plano de eventos influenciado pelas nossas perspectivas e energias. No que diz respeito a estes encontros chocantes, a sincronicidade recomenda que quando alguém pensa em si, isso desencadeia um movimento de eventos que levam ao encontro dos seus caminhos. Não se trata de encontros de plausibilidade, mas de minutos organizados no tempo que refletem a filiação significativa e a vaga correspondência energética entre indivíduos. Para além disso, descobrimos que os nossos estados mentais e significativos podem aparecer na nossa realidade genuína. Por exemplo, existem vastas histórias e experiências individuais em que as pessoas sentiram um forte desejo ou palpite de conhecer alguém e, surpreendentemente, esse evento social deu certo. Estes registros ressoam com a probabilidade de que as nossas considerações sejam sólidas e se liguem às nossas mentes, aptas a influenciar o desenvolvimento da nossa realidade. Uma experiência comum pode incluir contemplar um amigo ou parceiro próximo que não se vê há muito tempo, e do nada, encontrar essa pessoa num local completamente surpreendente. Como demonstrado por Weapon, isto não é apenas sorte favorável, mas uma indicação da energia que as suas considerações têm estado a transmitir. Talvez o universo tenha planeado unir-vos aos dois, alterando as circunstâncias de uma forma que tem todas as características de ser essencialmente misteriosa. Quinto sinal: pensamentos fanáticos sobre eles. Uma das formas mais convincentes de descobrir se alguém está a pensar em si é desenvolver pensamentos fanáticos sobre essa pessoa. Esta peculiaridade incorpora o facto de, do nada, a bola começar a rolar em pensamentos sobre alguém com repetição e poder, sem qualquer elemento de pressa sensata. Estas coisas podem atacar a nossa mente na altura errada, quando estamos no trabalho, quando estamos a relaxar, ou mesmo quando estamos sozinhos. O intrigante é o poder e a qualidade consistente destas contemplações, que nos fazem pensar na sua fase inicial e na sua importância. As informações de Dolores Weapon sobre a possibilidade de projeções incríveis oferecem um conhecimento mais significativo desta experiência. Segundo Firearm, as nossas contemplações não são geralmente ilhas isoladas. Podem ser afetadas e enquadradas pelas projeções excitadas de outros. Exatamente quando alguém o examina, as suas contemplações atraídas pela sua carga próxima e energética podem projetar-se para si e entrelaçar-se com os seus próprios planos de raciocínio.
O cuidado e a ponderação são outros dois métodos. Ao estar mais consciente dos seus planos de raciocínio e respostas significativas, pode começar a reconhecer irregularidades no seu pensamento. Minutos em que as considerações sobre um indivíduo vão com extraordinário poder ou repetição podem ser um sinal de influência externa. Além disso, Gunn sugere que se concentre nas sincronicidades, acontecimentos que não foram planeados, associadas a essas considerações. Por exemplo, se estiver a refletir sobre alguém e encontrar uma imagem inesperada dessa pessoa ou experienciar eventos simultâneos, isso pode indicar que as suas reflexões estão a ser influenciadas pelas reflexões dessa pessoa sobre si. Sinal 6. Anseia por eles. Talvez o sinal mais surpreendente de que alguém está considerando você se mostre na área dos sonhos. Exatamente quando você acabar experimentando desejos repetidos por uma pessoa específica, geralmente será um sinal sutil de que seus pensamentos e sentimentos estão voltados para você. Os sonhos, habitualmente impressões da nossa mente, podem funcionar como um material onde as contemplações e vibrações dos outros se entrelaçam com o nosso próprio mundo interior. O trabalho de Dolores Cannon sobre avaliação de sonhos e correspondência subconsciente oferece encontros significativos nessa idiosincrasia. Os sonhos não são apenas disparos esporádicos do cérebro, elas podem ser mensagens críticas da mente. Cannon diz que quando alguém pensa em você, seus pensamentos e sentimentos podem ir além do reino consciente e se fundir com sua mente interior, aparecendo como sonhos. Esses sonhos podem passar de marcantes e sérios a concentrados e agentes, mas o pensamento confiável é a presença daquela pessoa específica em circunstâncias que podem ser fundamentais para o seu relacionamento com ela. Manter um diário de fantasia pode ser uma boa maneira de aprender mais sobre este signo. Ao detalhar de forma confiável seus sonhos, especialmente aqueles que influenciam o indivíduo a que se refere, você poderá começar a ver tópicos e assuntos repetidos. Essa preparação se alinha com o complemento de Cannon sobre o significado dos sonhos para entender nossas afiliações sobrenaturais mais significativas. Ao registrar e contemplar seus sonhos de maneira confiável, você fica mais de acordo com as mensagens sutis e os encontros que eles podem oferecer. As ilustrações de Weapon sugerem que nossas mentes não são componentes isolados, mas sim estão relacionadas a um ponto de vista compartilhado mais visível. Portanto, os sonhos com outra pessoa podem ser mais do que apenas impressões dos seus próprios pensamentos e sentimentos. Eles podem ser influenciados pelas impressões vivas e pessoais dessa pessoa. Por exemplo, se eles estão pensando em você com carinho, saudade ou qualquer tendência ultrajante, essas opiniões podem inundar sua mente e se manifestar na terra dos seus sonhos. Sinal 7. Mudança inesperada de energia. Um sinal frequentemente ignorado, mas importante, de que alguém está olhando para você é uma mudança inesperada e inexplicável em seus níveis de energia. Isso pode aparecer como uma melhora repentina no seu humor e espírito, ou, inversamente, como uma queda repentina de energia que faz você se sentir cansado ou triste sem motivo aparente. Estas mudanças de energia não são simplesmente oscilações irregulares. Podem ser respostas ao que outra pessoa está pensando ou sentindo sobre você. As lições de Dolores Gunn sobre compaixão e capacidade de resposta viva oferecem uma compreensão mais profunda desta peculiaridade. De acordo com Gunn, estamos entusiasticamente interligados, enquadrando parte de uma imensa organização indetectável de energias profundas e sobrenaturais. Essa interconectividade implica que os estados próximos de casa e vivazes de um indivíduo podem reverberar e influenciar outro, até mesmo de boas maneiras. Se alguém está pensando muito em você
e sentindo muitas emoções fortes a seu respeito, sejam elas positivas ou negativas, essa energia pode ser transmitida a você e aparecer como uma mudança perceptível em seu estado energético. A possibilidade de compaixão espera uma parte básica nesta troca vivaz. Nesta circunstância única, a empatia refere-se à capacidade de sentir e experimentar as emoções e energias dos outros. Certas pessoas são tipicamente mais frágeis e receptivas a estas simples diferenças energéticas, tornando-as obrigadas a experimentar estas mudanças surpreendentes, tendo em conta as contemplações de outra pessoa. Experimentar uma onda imprevista de energia positiva pode ser um sinal. Por exemplo, você pode sentir do nada uma onda de felicidade, motivação ou uma sensação de sucesso sem uma certa razão externa. Isso pode ser um indício de que alguém está examinando você com grandes suposições ou opiniões. Estes encontros alinham-se com o conceito de movimento energético, no qual pensamentos e sentimentos podem ser projetados para fora e ter um efeito sobre os outros, em vez de serem mantidos na própria mente. Ao encerrarmos nosso exame dos sinais de que alguém está contemplando você, fica claro que o espaço das afiliações e contemplações humanas é, de qualquer forma, desconcertante, pois pode muito bem ser crítico. Os sinais analisados passam por ponteiros diretos. Eles são a marca dos laços imperceptíveis que compartilhamos com os outros. Eles desafiam-nos a examinar os aspectos menos pretensiosos das nossas comunicações e sentimentos, olhando além do óbvio. Ao ver estes sinais, tornamos-nos mais conscientes das afiliações significativas que existem entre nós, afiliações que transcendem a presença real e a correspondência padrão. Que esta investigação inspire uma maior consciência dos nossos mundos interior e exterior à medida que avançamos. Que nos inspire a estarmos mais conscientes das nossas perspectivas e da energia que projetamos, sabendo que elas podem ter um impacto significativo na vida de outras pessoas.